há muitas verdades. Me parece que a experiência dele mostra exatamente o contrário do que ele quis dizer. Todos pensaram 1000 coisas, mas só uma é verdadeira. Se eu quisesse mostrar a diferença de perspectiva, vamos dizer, que mostra um objeto sob vários aspectos diferentes, eu teria que escolher um outro exemplo completamente diferente. Como a famosa história dos cegos no elefante, né? Que um mexe o rabo e diz que é uma coisa, outro mexe na orelha e diz outra coisa, outro mexe na pata e diz que é outro negócio, e assim por diante. Se bem que cada cego estava perfeitamente certo, porque ele só examinou um pedaço do elefante. Então, todas aquelas coisas são verdadeiras a respeito do elefante, embora não sejam do elefante inteiro. Não é isso? Então, nem mesmo este exemplo serviria. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo em que serviria. Você pega vários pintores diferentes, né? Entrega exatamente o mesmo objeto ou a mesma pessoa para eles desenharem. Os desenhos sairão diferentes, embora com um esquema similar. Então, daí, o imbecil aí diria, está vendo como não existe, né, o objeto, existe apenas as visões subjetivas? Eu digo, meu filho, se existisse apenas as visões subjetivas, eles poderiam fazer o desenho sem ter o modelo na frente. O que você tem é o seguinte, você tem um modelo que em si mesmo tem a capacidade de ser visto diferentemente por pessoas diferentes, segundo ângulos diferentes, e de ser imaginado diferentemente por cada indivíduo. Porque o próprio objeto, ele não é uma coisa, tá, fixa, acabada, estática de uma vez para sempre. Ele é o quê? Ele é um centro-agente. Está compreendendo? Ele se abre em múltiplos sinais que ele transmite simultaneamente para vários observadores, dos quais, então, cada um acentuará um aspecto. Todos esses aspectos estão lá. E ainda tem outros 1000 que estão lá e que não foram desenhados. O que prova que o objeto existe realmente. O objeto, ele tem esta potencial. Está compreendendo? Então, se você põe aqui um objeto, você pega um modelo, vamos desenhar a Isabela, né? Então, cada desenhista vai... Primeiro que ele está, cada um, não pode estar todos no mesmo lugar, no mesmo, só se você comprimiu os vários desenhistas no mesmo lugar do espaço, né? Então você só vê um, mas eles são muitos. Só se você fez isso. Agora, se você não fez isso, então cada um está vendo por um ângulo diferente. Não é isso? Também em alturas diferentes, com padrões de iluminação diferentes, conforme o lugar da sala que o sujeito está. Pronto, aí já deu a diferença. Tá? Aí eles veem diferente, eu digo, peraí, mas a própria Isabela, que eu estou vendo aqui, desta direção, ela não está nas outras direções ao mesmo tempo? Somos só nós que a vemos desde várias direções, ou ela está nas várias direções ao mesmo tempo? Se ela não está nas várias direções ao mesmo tempo, então lamento, ela é bidimensional. Você está entendendo? Então, entre as várias visões e os vários aspectos do objeto, você tem um tecido de relações enormemente complicado. E é esta multilateralidade simultânea que nos garante a realidade do objeto. Se fosse um objeto meramente pensado ou conceptuado, ele poderia ser visto só por um lado. Como ele é um objeto real, ele tem muitos. Tanto que, vamos dizer, essas várias perspectivas não são trocáveis. Se eu aqui, por exemplo, fiquei de lado, se o outro desenhista que está na frente, ele está vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Nós podemos trocar, eu estando de lado, posso vê-la como se ela estivesse de frente? Não, não posso, né? Ah, mas é uma limitação da percepção. Falou, não, ela também não tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de frente, parecer como se estivesse de lado? Ou estando de frente, parece de costas? Eu não consigo ver isso e ela também não consegue mostrar isso. Então, essas várias limitações e aspectos do objeto, eles são coexistentes e articuladas num sistema ilimitado de relações. Ilimitado e, no entanto, reconhecível quando a gente fala. Eu estou dizendo essas coisas agora, tenho certeza que cada um de vocês sabe do que eu estou falando.
Porque isso corresponde à experiência da realidade e não a minhocas que o filósofo pensou na sua cabeça insana. Tá entendendo? Um filósofo, um psicólogo, qualquer outro. Então, você veja, quando chegou um ponto em que na década de 30 o Edmund Husserl teve que dizer, lembrar os caras que por trás do mundo estudado pelas várias ciências existe um mundo da experiência chamado Lebenswelt. Né? Eu digo, quando você chega ao ponto de ter que dizer isto, é porque as coisas ficaram muito ruins. É porque eles já coisificaram os vários aspectos das várias ciências, eles acreditam naquilo e não acreditam que tenha nada além daquilo. E se você é físico, você só acredita no objeto da física. Se você é biólogo, você acredita no objeto da biologia. E assim por diante. Quer dizer, as ciências viraram várias formas de fetichismo. E daí tem que chegar um filósofo e dizer, por trás disso existe um treco que chama o objeto, a realidade. É muito grave. Quando eu vi aquelas conferências que o Edmundo Husserl fez na década de 30, mas que ponto de demência os caras tiveram que chegar para ter que chegar um Edmundo Husserl e lembrar os caras disso aí. E até, vou dizer, essa realidade, ele tem até que dar um nome especializado, Lebenswelt. Quando antes ele chamava isso a realidade, o mundo, o universo, qualquer coisa. O Lebenswelt, o mundo da vida, não é separado do mundo das ciências. Ele não é um outro mundo. Mas chega uma hora que você precisa lembrar isso, porque vamos dizer, a construção de objetos fetichistas se sobrepôs de tal modo à experiência que os caras acabam acreditando que o objeto da sua ciência existe e que o dos outros qualquer outra coisa que você diga sobre aquilo é duvidoso. E daí eles veem que está faltando alguma coisa do objeto, daí eles inventam um negócio que chama interdisciplina. Daí eles esperam assim, vamos pegar os vários aspectos pelas várias ciências e articular para ver se você consegue construir um objeto de verdade. Impossível. Mesmo que você tenha infinitas ciências, você não pode fazer isso. Porque para cada duas ciências que você tiver, você tem um ponto de articulação entre os vários aspectos do objeto, o qual não é objeto de nenhuma ciência. E daí tem um terceiro. Epa, aí não tem só um terceiro aspecto, você tem um terceiro aspecto e dois pontos de articulação com os anteriores. E cada um vai ter que ser objeto de uma nova ciência. Eu digo, isso não dá, meu filho. Então, ou existe um conhecimento básico, que é o conhecimento de experiência, e ele pode ser aprimorado criticamente ao ponto de ele servir como base para as futuras investigações científicas, ou não pode. A filosofia serve precisamente para isso. Quer dizer, o que é uma ciência? A ciência é uma estabilização metodológica provisória de um certo aspecto que se destacou suficientemente dentro da estrutura total do objeto, ao ponto de poder ser tratado separadamente até certo ponto. Claro que com o tempo todas as ciências entram em crise, porque elas acabam chegando em contradições, na medida que vão estudando aquele aspecto sem articulá-lo suficientemente com os demais, percebidos na experiência real. Então, daí o que acontece? Você tem que voltar, rever os fundamentos da sua ciência. Isso é normal. Mas isto automaticamente nos diz que as ciências, tomadas isoladamente ou no seu todo, não podem ser base para o julgamento de nada. Elas só valem alguma coisa se estiverem corretamente articuladas com o mundo da experiência real. Não o mundo da experiência real aparece de maneira bruta na experiência, vamos dizer, do cidadão comum, mas tal como aparece, vamos dizer, à luz de uma recordação e descrição consciente, como faz o filósofo. Quer dizer, não existe ciência, só existe filosofia, meu Deus do céu. As ciências são estabilizações provisórias de certas questões filosóficas que, momentaneamente, se destacaram de uma maneira suficientemente clara para que você possa continuar investigando aquilo com métodos mais ou menos uniformes durante certo tempo, até que você encontre o limite daquilo e tenha que voltar ao objeto originário. Nicolas Cândido. O animal como o chimpanzé e outros também possui um raciocínio lógico? Parece que o senhor afirmou isso um dia. O professor da Faculdade de Filosofia afirmou que Aristóteles e sua filosofia esclarece que os animais inferiores não raciocinam.
Enfim, apenas nós, humanos, raciocinamos logicamente, ou os animais também raciocinam. Olha, Aristóteles nunca disse isso. Tá? Se você pega o começo da metafísica, você vai ver que ele diz: alguns animais têm memória, outros não. Quer dizer, percebe uma coisa e esquece, apaga imediatamente. Se tiver memória, tá certo? Então, pode-se acrescentar nele o que chama conhecimento por experiência. Se tiver experiência, tá certo? Então daí pode surgir um conhecimento que seja uma técnica. Olha, você vê um grupo de leões caçando, você vê que eles têm uma técnica. E que aquilo dependeu de um aprendizado enormemente complexo. O leãozinho viu os outros caçando, aprendeu a fazer a mesma coisa. Isso quer dizer que o animal já é capaz de fazer deste tipo de raciocínio. Ele não é capaz de fazer generalizações universais, mas generalizações particulares. Ele tem que poder fazer. Isso está muito claro ali no começo da metafísica. Um exemplo que eu dou, simples, quando você vê o gato, ele quer pular em cima do muro. Então ele toma uma certa distância do muro, olha e mede mais ou menos a altura do muro. Então, vamos ver aqui, fazer aqui o desenho. Aqui está o muro, aqui está o gato. Estou fazendo um pato, mas é um gato. E aqui tem uma distância. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma equação trigonométrica. Qual é o impulso que eu tenho que dar para desta distância chegar lá em cima? Esta equação trigonométrica ele pode fazer. Ele não é capaz de criar em cima disso o princípio da trigonometria. Mas esse cálculo ele tem que ser capaz de fazer, porque senão ele vai acertar a cara no muro. Vamos ver. Com relação a essa Graça Salgueiro, com relação a essa dicotomia entre o discurso do séptico e o discurso que verbaliza a experiência real vivida, podemos dizer o mesmo em relação ao discurso dos comunoterroristas de modo geral? Todo esse negócio ideológico é tudo abstratismo, evidentemente. Quer dizer, você não tem um só pensamento ideológico que possa partir da riqueza da experiência real. Não pode, não pode, não pode. Isso é absolutamente impossível. Por exemplo, Karl Marx parte do princípio de que os capitalistas exploram os proletários. Ué, os proletários não exploram os capitalistas? Você nunca viu uma firma ir à falência por causa de sucessivas greves por aumento de salário? O capitalista tem um capital, os caras foram espremendo, roubaram até o fim, fecharam a firma. Então, assim, o homem oprime a mulher. A mulher não oprime o homem. Os pais oprimem as crianças. Criança não oprime os pais. Até cachorro oprime o dono, porra. Quer dizer, isto é na experiência real. Agora, se você quer um negócio linear, então você cria aqui exploradores e explorados. Tenho observado, e muitas vezes chega a me irritar, comunistas fazendo declarações sobre fatos que conhecemos bem, por observação direta, de uma maneira tão irreal e distorcida da realidade que é quase impossível rebater. Não porque faltam argumentos probatórios, mas porque parece que falamos línguas diferentes. Mas é exatamente isto. Todo discurso ideológico é a justificação de uma ação que você pretende empreender em vista de finalidades hipotéticas que você toma, por sua vez, como princípios explicativos do passado que levou até esta ação. Bom, para você discutir com um sujeito desse, você precisaria entrar no plano de realidade dele. Mas acontece que no plano de realidade dele só existe aquilo que ele tomou como elemento para construir esse discurso circular. Não pode entrar coisas de fora. Então, dizer, o apelo à experiência é inútil, porque ele pode usar os mesmos nomes para designar os objetos de experiência, mas ele está pensando outra coisa.
Então, por exemplo, eu garanto para vocês o seguinte, o MST está cheio de gente que está vivendo de verbas do governo e mais verba do Bolsa Família, sem produzir nada, mas cheio. Então, eles se sentem explorados. Eles estão vivendo com dinheiro que não foram eles que produziram. Foi tomado, literalmente tomado dos outros. Tomado de quem? Tomado dos ricos? Não, tomado de todo mundo que paga imposto. E quem paga imposto? Todo mundo paga imposto. Você não compra uma caixa de fósforo sem pagar imposto. Então, estão vivendo de dinheiro público e se sentem explorados. Fala, a sugestão é a seguinte, quer trocar? Mas acontece que o papel que ele assumiu perante ele, dentro da sua visão da transformação histórica, é o papel do explorado que vai destruir o explorador. Então ele só pode entender as coisas dentro desse enredo. Olha, eu garanto para vocês, sobretudo, bom, hoje em dia, a gente fala em ideologia, nós só temos praticamente, só existe uma ideologia em circulação, que é essa ideologia, vamos dizer, revolucionária. De certo modo, ela se unificou. Se você for nos anos 30, você tem uma pluralidade muito mais rica de discursos ideológicos diversos, né? Hoje não, hoje tem praticamente praticamente um só. Eu garanto que de tudo isto que eu estudei, eu nunca vi as pessoas dizer a verdade sobre coisa nenhuma. Pode ser que eles tenham dito às vezes, mas eu nunca vi. Toda a versão da história, a interpretação dos fatos, etc., que os caras apresentaram, que eu na minha juventude aceitava como se fosse uma coisa óbvia. Depois, gente, quando eu me afastei da esquerda, eu não passei para a direita, eu fui para casa estudar. E durante 20 anos, aqueles caras ainda me chamavam de companheiro, como se eu fosse um deles. Entendeu? Então não tinha nada contra eles, ao contrário, de vez em quando ajudava um. E fui verificando essas coisas. Eu posso garantir para vocês, depois de 30 anos de estudo, eu nunca encontrei uma coisa que eles dissessem que fosse verdade. Nada, nunca. Parece um exagero o que eu estou dizendo. Mas tudo aquilo que eu pude verificar, por exemplo, vocês tinham um preconceito contra um cara, xingavam o cara. Falei, bom, vamos ver o que o sujeito disse mesmo. Quando você vai ver, meu Deus, era o contrário. É um negócio incrível. Por exemplo, passei a vida, por exemplo, ouvindo aquele escritor francês, Louis Ferdinand Céline, era o nazismo, numa época em que os soviéticos estavam lá colaborando com o Hitler. Eu digo, uai, então virou o contrário. Quer dizer, em 1939 o Céline estava descendo cacete nos nazistas, e os comunistas estavam lá de namoro com eles no pacto Ribbentrop-Molotov. E na França, quando os alemães chegaram, já se formou imediatamente a resistência. Os comunistas foram os últimos a entrar na resistência. Por quê? Porque estavam no pacto Ribbentrop-Molotov. Daí só entraram na resistência quando o Hitler atacou a Rússia. Até hoje você fica com a impressão que quem criou a resistência foram os comunistas. Eu digo, não tinha um comunista lá. Só tinha reacionário. São justamente aqueles caras que a turma diz que era colaboracionista, que era fascista, não sei o que. E esses eram os grandes inimigos do nazismo. E os outros não eram. Então, por exemplo, isso é uma coisa escandalosa. Até hoje a gente fala, as pessoas têm dificuldade de acreditar. Vamos dizer, porque pela lógica interna do raciocínio marxista teria que ser o contrário. E um raciocínio lógico é muito fácil de você pegar. Como dizer, um macaco, se você ensinar, ele repete. Papagaio, galinha, até galinha. Agora, a verdade dos fatos não é assim. Não é fácil de pegar. Ela tem 1000 lados e você tem que cavar e ir buscando aquilo aos poucos. Então, é claro, o que é mais persuasivo? Eu digo, a lógica interna de um sistema imbecil é muito mais persuasiva do que qualquer realidade a respeito do que quer que seja. Então vamos lá. Luiz Cruz. Não sei como lhe agradecer pela aula passada de psicologia. O senhor me deu resposta para perguntas que me inquietavam há muito tempo e que não sabia nem por onde começar a esclarecer. Sem dúvida, essa aula foi um tesouro. Muito obrigado. Obrigado eu.
que o senhor acha das práticas ascéticas? Já expliquei. O que interessa não é a prática ascética, é o para que você está fazendo. E se você está fazendo para o motivo certo, você vai regular a prática ascética, ou a falta dela, na dose certinha para alcançar o objetivo.